Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz, estou transmitindo desde a cidade do México. Estou transmitindo desde a cidade do México e vou falar hoje sobre o análise técnico. Antes de começar, vou dar o que são os avisos de risco. Estamos esperando um pouquinho até que mais gente possa se ligar a esse webinário. Estamos falando que hoje é nossa última aula, último webinário em português desse bloco, o que eu estou dando. Possivelmente vai ter outros, com certeza vai ter outros instrutores em português. Eu vou estar concentrado em espanhol. Terça e quinta-feira, para a gente que fala espanhol. E, pelo momento, isso é o que temos. Antes de começar, vou dar o que é o aviso de risco, vou compartilhar o que é o MetaTrader primeiro com vocês. No que entra mais gente, e vamos lá, vamos no que é o material do dia de hoje. Okay, vamos lá outra vez, aqui. Outra vez no share, aqui. Que a tecnologia ajuda e tem momentos em que não ajuda. Ok. Ok, agora temos a apresentação, que é aqui. Apresentação, ok, do análise técnico. Análise técnica. Ok. E estamos aqui. Ok. Então, vamos falar sobre como o trade tem risco. E tem risco, a falta de treinamento e falta de conhecimento pode, com certeza, aumentar o risco de nós como traders. Então, não podemos falar de bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. E tem dois jeitos de aprender, um bom e um ruim. O bom é aprender com a conta demo, que esse vai ser meu primeiro conselho para a sua vida de trader. A conta demo, que é o simulador, é o seu mais forte aliado, mais forte amigo em trading, ok? Porque os mercados não são esse lugar onde nós vamos para poder fazer dinheiro facilmente. Se pode fazer, mas requer habilidades, requer um bom treinamento. Meu nome é Carl Praz e estou transmitindo desde a cidade do México. Então, estamos falando que
a conta demo é o campo de treinamento, porque os mercados são uma guerra, são um lugar hostil, são uma guerra entre compradores e vendedores. Se diz que os mercados são o segundo lugar mais hostil depois de um lugar de guerra real. Tem até um dito que fala: Deus pode perdoar a gente por o que fazemos, mas os mercados não. Então, 85% da gente perde dinheiro fazendo trading com CFDs porque vão direto a real. Então, não sabem realmente o que estão fazendo, tá? Então, experimentam, perdem dinheiro e depois falam: olha, isso não funciona, não é para mim, eu vou de volta para o meu trabalho. Não? Se você se treina em demo, você pode aprender a curva de aprendizagem sem perder dinheiro, número 1. Número 2, você pode provar estratégias, ferramentas, indicadores, robots, inteligência artificial na demo. E você só passa a real a estratégia que já foi pré-testada através do backtesting. Então, aquela que já funciona, você passa a real, mas você vai fazendo trading real de um jeito progressivo, tá? Nunca, que já vou para real, eu vou pôr em risco mais dos 50% da minha conta para ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Não faça isso. Eu vou dar o que se chamam os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde o primeiro é a praticar em um simulador, em um demo, do jeito que você aprende a se treinar e não tem que esperar até que o mercado real dê as condições para você pôr em prática. Isso é... Eu vou mostrar, depois de dar esses avisos, como é que você se pode treinar em backtesting, ok? Número 2, gestione o stop loss. Gestione o risco. Se a posição avança na direção correta e você já tem um certo lucro no flotante, no drawdown, então você pode blindar a posição em zero. Se você sai em zero, não passou nada. Não fica com essa sensação de ganho, de querer ganhar a todo custo. Você pode tirar o risco do mercado com suas próprias mãos e fazer um trading mais tranquilo. Não só isso, pouca gente sabe que o stop loss também funciona para proteger um mínimo de lucro com o qual você já garantiu que a posição é ganhadora, só que o único que está em jogo é se você vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Mas é uma posição lucrativa. Vou mostrar também como é que você pode gestionar isso, tá? Terceiro conselho, baixe o alavancagem. Esse é um mercado triplo alavancado, 3 vezes alavancado. Estamos falando que tem o que é o primeiro alavancagem, que é quando você vê que o preço tem 5 dígitos depois do ponto. O quarto dígito é o PIP, que é o point in price, ou ponto em preço. Então, você, através desse movimento, que é um micro movimento do preço, você pode ganhar ou perder dinheiro. E isso vai depender também do tamanho da posição que você colocou, que é o segundo alavancagem. Se você coloca um microlote,
que é 0,01 de uma posição standard, o PIP vai ter um valor de $10, de 10 centavos. 10 centavos não é tanto. Mas se você coloca um mini lote, que é 0,1 de uma posição standard, então o valor do PIB vai ser de $1, tá? E se você põe um lote standard, que é uma posição de 1,00, o valor do PIB agora vai ser $10 para cima ou para baixo, com cada PIB, que é cada movimento do quarto dígito. O quinto dígito são frações de PIB. Então, esses dois alavancagens são uma questão com a qual nós temos que ter muito cuidado, tá? Mas tem um terceiro alavancagem, que é o que o broker dá para você, que pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 3000. Uma loucura, não? Por favor, escrevam o seguinte. Escrevam o seguinte, que é muito importante para todas as pessoas que estão vendo esse webinar. O seu risco, o nosso risco, como trader, sobretudo ao começo, é diretamente proporcional ao alavancagem que nós usamos. Então, se eu estou trabalhando com o máximo alavancagem, eu estou trabalhando com o máximo risco. Eu estou tomando maior risco, sem saber, tá? Isso é algo com o qual tem que ter muito cuidado. Então, o terceiro conselho é baixe a alavancagem para você poder fazer trading com maior segurança. Uma alavancagem, 1 a 25, 1 a 30 como máximo, que é o máximo permitido pela FCA da Europa para que os brokers possam oferecer a seus clientes que estão começando a fazer trade, tá? Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, como máximo. Com isso, você diminui notoriamente a possibilidade, o risco, a possibilidade de perda. E se você perde esse 1%, o 1% da conta é relativamente fácil de se recuperar, mas a perda só pode se corrigir preventivamente. Pode ser que você tenha a sorte que o mercado corrija e vai depois na direção correta. Mas na maioria das vezes, você não pode rezar ao mercado para recuperar uma perda, tá? Para a gente que não sabe, a perda pode ser um círculo vicioso que leva ao trader a queimar a conta, fazer um trade out ou um margin call. Isso não deve acontecer baixo nenhum motivo, tá? Então, é muito importante calibrar a posição para nunca pôr em risco mais de 1% do total do seu capital, que é uma aproximação conservadora, sabida e inteligente. E o quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque facilmente você pode perder controle sobre as posições com as quais você está trabalhando. Então, se você segue esses 5 conselhos, fica muito difícil ter uma situação de trade-out, tá? Então, esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A extinção de responsabilidade, se eu estou falando que, por favor, você pratique uma conta demo, se você não faz caso e vai para a conta real e você perde dinheiro, isso é só responsabilidade do trader, de você, tá? Então, a Iron Forex e o instrutor não somos responsáveis de qualquer perda real que o trader possa ter.
E a redistribuição desse material está estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá. Então, indo para a apresentação do que é análise técnica, eu vou falar sobre as 3 M's do sucesso em trading. A primeira é a metodologia, que é baseada em análise fundamental, que nós vimos semana passada, e o análise técnico que estamos vendo hoje. 80% do que vamos estar vendo em próximos webinários tem que ver com análise técnica. Por quê? Porque acontece que o preço desconta tudo. Esse é o primeiro princípio do análise técnico, onde todo o análise fundamental, tanto claro como não claro, está contido no preço. O preço não aumenta. O preço fala em presente de toda a situação sociopolítica e econômica de cada um dos países dos quais suas moedas estão contidas na paridade. Então, essas condições atuais estão no preço. Por isso é que muitos traders falam que eles não precisam do análise técnica. Mas olha, sabemos que o análise fundamental está contido no preço. Mas por quê? Porque acontece uma coisa, porque acontece que o preço tem certos movimentos que nós não entendemos. Porque falta estudar o análise fundamental. Então, se você pode fazer a sua tarefa, você vai ter muitas mais altas possibilidades de sucesso. O segundo princípio da análise técnico é que se move em tendências. Tendência alta ou tendência baixa, ou movimento lateral. Em tendências alta, só colocamos posições em longo para cima. Em tendências baixistas, só colocamos posições em curto para baixo. E em movimentos laterais, não fazemos nada. Terceiro princípio é o que fala que a história se repete por si mesma. Isso não quer dizer que a força, o preço vai passar por o mesmo lugar onde ele transitou no passado. Tem que ver com que as forças psicológicas que movem o mercado seguem sendo as mesmas. A história se repete. Os padrões de preço, os padrões dos traders se repetem. Isso é o que faz que os mercados possam ser cada vez mais predicíveis. Então, vamos ver como o análise técnica ajuda e como você se pode preparar no que é o análise técnica. Um momentinho. Tem ferramentas como o Fibonacci, que são parte do análise técnica.
E é um sistema de trading que eu aconselho a todo trader seguir, porque é o jeito através do qual você pode aumentar as possibilidades de predição dos próximos movimentos do mercado. Então, quando nós vemos que a história se repete por si mesma, o que quer dizer é que os padrões de preço fazem que nossa leitura possa ser altamente predicível enquanto os próximos movimentos que faça o preço. Tem dois sistemas de leitura que nós usamos através do análise técnico, que é o Price Action, número 1, e o sistema de canais com 5 grupos de padrões que vamos estar vendo em webinários futuros. Então, vamos um momento ver como é que funciona o backtesting. Isso é um jeito muito bacana de se treinar. Eu aconselho usar o gráfico de um dia. Vocês se lembram que aqui no gráfico nós temos diferentes temporalidades e cada uma dessas temporalidades são as que usam certo tipo de traders, ok? Os gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos são de um grupo de traders que se chamam scalpers. Essa é uma temporalidade muito vulnerável. Por quê? Olha, o Banco Central do México acaba de dar, no dia de hoje, seu anúncio de política monetária. Foi um anúncio que provocou muito alta volatilidade, onde o preço pulou e foi de 16,73 pesos mexicanos por $1 até 17,11 em questão praticamente de meia hora, tá? Isso é um movimento que se pode aproveitar com certeza, mas requer também altas habilidades de leitura desse gráfico. Os scalpers têm vantagens e desvantagens. E uma das desvantagens principais acontece quando ele vê que possivelmente o preço não se vai mover muito. Então, ele vai procurar colocar posições mais grandes. Isso vai afetar sua gestão de risco e possivelmente possa ter uma mala gestão de risco. Então, esse é um trading mais estressado. Ele vai fazer trading 2, 3 horas por dia, tá? Depois ele esquece e ele vai fazer o que ele gosta. Depois você tem no gráfico de 30 minutos ou no de 1 hora, você tem o day trader. O day trader pode fazer trading várias horas ao dia. Uma estratégia que é muito importante, sobretudo em price action, é que nós, os traders, só tomamos decisões com velas que já têm fechado no passado, nunca com uma vela viva. Porque uma vela viva pode ser como a que temos aqui, que foi uma vela verde gigantesca,
tá? E nesse momento eu posso colocar uma posição em longo. Só eu tenho que ter muito cuidado se essa vela vai fechar com força lá em cima ou se vai dar uma violinada e retroceder o que tinha avançado. Você tem que reagir com muita habilidade, porque se não faz isso a tempo, o lucro pode se ir muito rápido. Então, o day trader não deixa posições abertas, ele fecha a 1 hora de tarde. Não é um monitoreio muito demandante, porque as velas estão fechando cada hora. O que dá a temporalidade é a velocidade com a qual os castiçais, as velas japonesas, estão fechando. Então, cada hora ele pode ver como fechou o último castiçal, eu vou ver como que fazer a continuação. Mas ele não tem que estar pegado à janela do ordenador todo o tempo, só quando a vela fecha para tomar decisões, tá? Depois tem o swing trader, que usa basicamente gráficos de 4 horas ou de um dia. O day trader, o swing trader, sim deixa posições abertas durante vários dias, talvez até semanas. E é um trading um pouquinho mais relaxado, porque não tem que estar pegado. Ele converte o gráfico uma vez ao dia, sabe como fechou a última vela e, em base a isso, ele toma decisões. E depois você tem o inversionista, que usa gráficos de um dia, de uma semana ou de um mês. Se pode fazer dinheiro em todas essas modalidades. E em umas delas você vai aproveitar volatilidades muito rápidas para fazer dinheiro, em outras você vai esperar movimentos do preço mais fortes, que demoram um pouco mais de tempo para fazer dinheiro. Agora, tem gente que está vendo esse webinário que sabe qual é a anatomia de um castiçal ou vela japonesa. Para os que estão começando, essas são uma simbologia, uma linguagem que se conhece como a OHLC. OHLC. O que significa é que você tem 4 dados aqui no que é o castiçal. A O é para open, o H para high, a L para low e a C para o fechamento, seria a F. Não? OHLF, fechamento. O que é o corpo do castiçal é onde abriu e onde fechou, tá? Se o fechamento está por em cima da abertura, você vai ter um castiçal verde, e se o preço está por embaixo do preço da abertura, você vai ter um castiçal vermelho. As sombras são muito importantes, tomar elas em consideração, porque o que estão falando, a informação que estão dando para você é vital, tá? Porque está falando sobre suporte, sobre resistência, sobre teto, sobre fundos que você vai poder estudar para saber qual é o padrão que está seguindo o preço. Então, tem até um livro, porque nós podemos saber o nome de cada um desses castiçais em japonês. Tem até um livro que se chama The Candlestick Bible, não? Oleg, o nome do
colega russo que fez esse livro muito interessante. Mas eu transmito para meus alunos e meus seguidores um sistema de leitura que se basa em 5 castiçais. Você não precisa saber o nome de todos japonês. Se sabe, que bom, mas o mais importante é que você possa fazer o seu próprio protocolo de ação e reação, de que fazer com cada um dos castiçais, dependendo da temporalidade com a qual você está trabalhando. Tá? Eu vou ir para o gráfico de um dia. E aqui nós temos uma coisa fabulosa. Olha, a notícia de hoje, porque eu aconselho a gente não nunca ficar com a dúvida que porque aconteceu. Olha, eu tenho todos esses castiçais aqui, por que é que o dia de hoje apareceu esse castiçal verde gigantesco? Porque hoje tivemos o anúncio de política monetária do Banco Central do México. Eu vou para o que é o investing.com, nesse caso do México, mas também tem o brinvesting.com. E vou aqui ao que é o calendário econômico. E aqui eu posso ver os anúncios do dia. Hoje, que é quinta-feira, é o dia que o Banco do México dá os seus anúncios econômicos. Ele aqui, olha, aqui tem a taxa de desemprego. Vamos ver, que mais? Tem uma quantidade impressionante de anúncios dos Estados Unidos. Fed's Balance Sheet. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no México. Taxa de desemprego. Interessante. Parece que não temos anúncio de política monetária do México. Então, esse teve que ver com a taxa de desemprego? Interessante. Vamos ver aqui. O México se deu às 6 da manhã. Taxa de desemprego maior do esperado. Isso é algo que possivelmente fez que o peso mexicano se devaluar. Tá? Então, vamos ver quando é que vamos ter anúncio. E isso é algo muito importante também, que tem que ver com o Banco Central do Brasil ou com o Banco Central da Comunidade Europeia para Portugal. Tá? Anúncio de política monetária, Banco Central México. Vamos ver aqui, últimas... em fevereiro. Vamos ver aqui mais bem o calendário. Calendário de anúncios de política monetária Banxico. Vamos ver. Calendário de Banxico, que é o Banco Central do México. Aqui. Olha isso. Temos agosto, foi o 10 e vem até o 28 de setembro. Então, é o 28 desse mês. O curioso é que aconteceu o dia de hoje e é por isso que é tão importante estar-se ligado ao que é o análise fundamental que tem que ver
com os anúncios de política monetária. Então, possivelmente, isso não teve que ver com o peso mexicano, mas com o dólar. O caso é que o peso mexicano ficou mais fraco no dia de hoje. Então, nós podemos aproveitar isso, porque temos aqui um castiçal verde fabuloso, que pode ser o detonante de uma tendência alta. Por quê? Porque o preço intentou ir mais para baixo, mas não conseguiu. E isso é o que tradicionalmente é o oco, o ombro, cabeça a ombro. Então, temos aqui o ombro esquerdo, a cabeça desse oco invertido, e aqui tem o ombro direito. Tem 4 fases de fraqueza de uma tendência. O primeiro é a violinada, que é quando o preço chega a um lugar muito longe, que nesse caso foi 16,65. Depois tem o falho da oscilação, que é o que fez hoje o dólar peso. Tem o quebramento da linha de tendência, que já aconteceu faz longo tempo atrás, e o único que falta é que quebre o último teto, que vem sendo perto do nível das 17,50. Então, estamos vendo uma possível padrão de reversão. Agora, como é que eu me posso treinar em price action? Olha, essa vela que eu tenho aqui é uma vela de quebramento. Por quê? Porque é uma vela verde gigantesca. Em japonês é chamado marubosu, que matou 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 castiçais vermelhos. Então, eu vou pôr o que é o teto e o chão desse castiçal, ok? Então, toda posição precisa um plano. Todo objetivo, todo o que fazemos vai ter maiores possibilidades de sucesso se nós fazemos um plano. Um plano por se as coisas vão bem e um plano por se as coisas não vão bem, tá? Então, nesse caso, se eu tenho um castiçal verde gigantesco, o meu plano vai ser a alça. O segundo é que eu vou determinar qual é a minha zona de validação da zona de invalidação. Esse piso é a fronteira. Então, todos os castiçais que apareçam por em cima dessa linha dos 16,69 vai estar dentro da minha zona de validação, quer dizer que minha posição tem possibilidades de sucesso. Mas se eu tenho castiçais vermelhos que quebram esse piso, esse chão de 16,69, invalidam meu plano à alça. Por favor, escrevam o seguinte: se você tem dúvida de onde colocar o stop loss vai sempre na zona de invalidação, inicialmente. Depois você pode ir trocando a zona de invalidação dependendo das seguintes velas, dos seguintes castiçais que você vai tendo. Então, eu vou pôr o meu stop loss, que nós pudéssemos dizer, ficou a quilômetros de distância do preço atual. Mas essa seria a zona de invalidação. Então, como funciona o backtesting? Primeiro, você vai tirar fora essas 2 flechinhas daqui para poder mover o gráfico para diante e para trás, todo o que você quiser. Depois, com F11, nós fazemos o gráfico mais grande. E o backtesting, esse simulador, você pode aproveitar condições passadas, reais do mercado, para você se treinar em que é o que você podia ter feito nesse momento, em base à sua leitura, e você pode ver os resultados que você podia ter. E não é
por outra razão, mas para treinar a sua mente em reconhecer esses sinais de entrada, esses sinais de saída, e quando não fazer nada com respeito às suas posições, tá? Essa é parte do seu treinamento. Então, eu vou aqui aproveitar esse fantástico castiçal verde, ok? E uma vez que eu coloco a posição no nível atual do preço, que é aqui pertinho dos 17, ok? Aqui é onde eu abro 17,03. Podem aparecer basicamente 4 tipos de castiçais de velas a continuação. O primeiro que mais pudéssemos nós aproveitar pudesse ser uma vela de continuidade. A vela de continuidade seria uma vela verde que quebra o teto da vela anterior. Por isso aqui na frente, ok? Isso é, se eu coloco uma posição hoje, isso é o tipo de castiçal que eu estou esperando para o dia da manhã, tá? Então, isso está falando que a posição vai no caminho correto e nesse momento eu movo as linhas para eu subir os stop loss. E se a coisa fica assim de bem, então o primeiro que eu vou fazer é blindar a posição, que é pôr o stop loss no mesmo preço com o qual eu abri a posição, com o qual eu estou tirando o risco do mercado com minhas próprias mãos. Você tem mais poder nas suas mãos, mas que você imagina, mas a maioria dos traders só vê a parte agressiva de procurar ganhar dinheiro, não procuram se proteger da perda, tá? Então, blindar a posição é muito importante, porque é como o Sun Tzu, a arte da guerra, fala, aquele guerreiro que tem as maiores possibilidades de ganhar uma luta é aquele que não tem nada que perder, tá? Outro tipo de castiçal que pode aparecer é o de indecisão, que pode ser um doji, e nós nos lembramos que com o doji, quando tem indecisão, não fazemos absolutamente nada. Pode ser um castiçal de reversão, que pode ser um vermelho, que não mate essa vela, então nós podemos manter a posição enquanto estejamos no canal de validação positiva. E a quinto tipo de vela para o qual nós nos estamos protegendo seria uma vela de reversão total, que quebre o chão, e então aí é onde está o escudo, o stop loss, para prevenir a possibilidade de perda. Tá? Então, esse é o price action. Não? Eu vou recomendar a gente para ler esse livro, que se chama é o Price Action Trading Secrets. Ok? O escritor se chama Rainer Theo. É um jovem de Singapura que escreveu um livro pequeno, mas com muita inteligência. Ele resume 2 sistemas de trading, com o qual fala, eu estou prevenindo o trader para não fazer um suicídio na prática do trading. How to prevent trading suicide. Não? Então, temos a vantagem hoje que você pode praticar em demo para colocar uma posição em longo. Se eu tenho, vamos dizer, aqui na demo eu tenho $10.000. Então, o 10% são 1.000, o 1% são $100. Então, o máximo que eu deveria pôr em risco são $100. Eu posso aqui colocar dólar peso mexicano, nova ordem, vou ir em longo
E aqui, normalmente, o calibragem da posição você pode fazer através do valor do PIB, você pode calcular manualmente. Eu vou colocar um lote standard em longo, ok? Aqui no nível de 17, eu vou por comprar. Então, eu tenho aqui. Por que a posição começa com número vermelho? Começa assim, porque é a comissão que o broker já cobrou para a gente. Ele dá um serviço maravilhoso, ele é o seu freguês e seu fornecedor. Instantâneo, para colocar, seja venda ou compra da posição, nesse caso, compra, onde nós estamos calculando que possivelmente o preço vai subir no dólar peso. Tá? Aqui agora, vou colocar o stop loss, nesse caso. Então, o stop loss, eu vou colocar ele aqui no nível de 17, não, 16,65, tá? E eu vou fazer esse câmbio. Quando estamos trabalhando com price action, eu não aconselho o take profit. Só se nós estamos colocando várias posições pequenas, então uma delas vai fechar com take profit e a outra pode ficar aberta para se proteger em zero, para ficar blindada e depois você poder ter maiores lucros, tá? Então, isso pode ser uma estratégia que nós usemos. Agora, que desvantagem tenho eu aqui com esse backtesting que estou fazendo em tempo real? Bom, que eu tenho que esperar outras 24 horas e seguramente até a próxima semana, porque os mercados fecham amanhã às 16 horas, hora local do México, para que vão fechar os mercados. Então, vou ter que esperar até a próxima semana para ver, dia com dia, como é que os castiçais vão fechando para eu poder tomar decisões, tá? Que é o que eu esperaria. Ter uma vela de quebramento, vamos dizer algo assim, e se eu tenho uma vela de continuidade, então meu protocolo de ação e razão é cada vez que eu tenho uma vela de continuidade, eu posso subir o stop loss para blindar a posição em zero, ok? Não é fechar a posição, porque eu não tenho ainda um sinal de saída. Seria tanto como ir no Titanic, não? E você sabe que vai se fundar o barco. Espera aí, mas o iceberg ainda não aparece. E você pula no mar, que o barco vai topar com um iceberg. Sim, mas ainda não. Ainda o iceberg ainda não aparece, então não faça isso. Fique aí, tá? Deixe que o mercado fale. Tem um dos maiores retos do trader hoje em dia é o tempo que nós possamos dedicar ao trade, tá? Mas o segundo é você ver que é o que o mercado está falando para você realmente e não o que você quer ver. Sobretudo quando nós temos já colocado uma posição, geralmente nós vamos ver o que nós queremos ver para nós ganhar, tá? O trader profissional ele faz a um lado as emoções. Tem que atuar sistematicamente. Olha, mas eu não estou ganhando dinheiro tão rápido como eu queria. Ademais, eu estou praticando em demo. Que é isso?
Não, eu preciso dinheiro não amanhã, se precisava ontem. Você precisa se treinar em demo para ser consistentemente lucrativo, para ter uma expectativa de trading positiva, na qual você, no cúmulo das suas posições, se espere que você ganhe, não que você perda. Tá? Eu vou escrever o meu nome aqui no chat. Meu nome é Carl Praz. Vocês me podem achar no LinkedIn. E eu gostoso, com muito gosto, eu vou compartilhar com vocês material adicional com respeito à análise técnica. Muito possivelmente, no futuro pronto, eu vou continuar dando os webinários em português. Pelo momento, vou estar dando espanhol, terça e quinta-feira, 9 da manhã, hora do México. Minha gente, mando muita saúde, com muita saudade a toda a gente que fala portuguesa ao redor do mundo, desejando a melhor das sortes em trading, meus colegas traders, e vejo vocês no próximo webinário da Iron Forex. Até loguinho. Tchau, tchau.